Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 10º podcast da Igreja Evangélica Fé e Milagres. E com muito prazer, eu quero hoje entrevistar uma pessoa muito especial. Tenho certeza que esse podcast vai falar muito ao seu coração. Hoje, o meu entrevistado, ou meu amigo, nada mais, nada menos é do que Fábio Luiz dos Santos, casado com Luciana Ribeiro dos Santos, pai de Tirza Ribeiro dos Santos e Thaís Ribeiro dos Santos. Ele é empresário e ex-jogador profissional e renomado de futebol. E acima de tudo isso, um grande homem de Deus. Fabinho, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. É um prazer ter você aqui e eu esperei muito por esse momento. Prazer é todo meu. Quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, de estar batendo esse papo com você. Eu também esperei por esse momento. Depois de tanto tempo a gente não fala sobre esse assunto, que nós iremos abordar. E a minha expectativa é que o nome do Senhor seja glorificado. Minha expectativa é que vidas sejam transformadas através desse bate-papo. Fabinho, nós somos amigos já tem bons anos e eu sempre deixo muito claro que você é um homem de um caráter fino, um caráter reto. Para quem nós estamos conversando, eu sempre destaco isso da sua pessoa. E hoje, congregando na mesma igreja, eu tenho te conhecido muito, muito melhor. E tenho visto que além de um bom caráter, você também tem uma linda família. E além de uma linda família, você também tem uma linda história. E é sobre esta linda história e esta linda família que hoje nós iremos te explorar aqui. Hoje é dia de explorar o seu testemunho, porque onde o nosso podcast tem chegado, ele tem alcançado pessoas, vidas, famílias. Eu sei que você tem muito a oferecer para a gente e você está totalmente em casa aqui, totalmente no seu ambiente. Você vai ficar à vontade para que Jesus seja glorificado através da sua vida e que outras pessoas sejam também alcançadas assim como você foi alcançado aos seus 16 anos de idade. Maravilha. Quando você me convidou para a gente bater esse papo, falar dessa história, há tanto tempo, Há aproximadamente uns 10 anos que eu não falo desse assunto e as coisas mudaram, as épocas mudaram, os jogadores mudaram, eu mudei bastante. E me recordo que a última vez que eu falei sobre esse assunto, que quando eu parei de jogar, eu falava muito sobre, dava palestra para crianças em escolas. E 10 anos mais ou menos atrás, a última palestra que eu fiz, tivemos bastante resultado. Pessoas jovens e adolescentes que ouviram naquela oportunidade, creram no Senhor, porque se identificaram com a história. E a gente mexe com vidas, A gente fala de sonhos e eu pude viver esse sonho. E para mim foi muito importante o tempo que eu vivi intensamente. E graças a Deus hoje estou numa outra condição, podendo ser um agente abençoador. Espero que venha agregar aí. Fabinho, você converteu aos 16 anos na URT através dos Atletas de Cristo. Mas até 16 anos, quem era Fábio Luiz dos Santos? Fábio Luiz dos Santos era de Lagoa Formosa, minha família. Cidade vizinha, meus pais ainda moram lá. E alguns irmãos aqui de Patos já evangelizava, E aos 12, 13 anos eu abandonei os estudos, fui trabalhar no campo, já fiz muitas coisas, E como uma cidade pequena não oferece tanto recurso, principalmente naquela época, Hoje está bem melhor, Hoje está bem melhor. A gente tinha que trabalhar nos finais de semana, a gente tinha que procurar alguma coisa fazer em termos de lazer, Então o que era oferecido era bailes, era bebida. E dos 13 aos 16 anos a minha vida foi nessa, Trabalhei muito, trabalhei no campo e para ter condições de comprar as minhas coisas, então encarei alguns trabalhos e aos finais de semana a gente, como todo adolescente, como todo jovem, a gente buscava o futebol,
vem de Lagoa Formosa, meu contexto é esse. E nesse período aí das bebidas, com 12, 13 anos, 14 anos, você conseguia beber, como se diz alguns, socialmente? Ou era aquela vida de um adolescente até então, né? Desregradamente, sem compromisso de horário de chegar em casa? Ou você tinha essa condição de um controle? Não, é muito difícil ter o controle, principalmente o adolescente, e acho também que isso vai de temperamento, né? Eu sempre, até hoje, sou muito intenso naquilo que eu faço. E trabalhava muito, e aos finais de semana, quando tirava para ir para as baladas, beber, para valer também. A ponto de, algumas vezes, dormir em banco de praça, depois dos bailes. Com essa pouca idade. Com essa pouca idade. Era o que era oferecido, e a gente buscava essa alegria, né? Que a gente hoje entende, que é um engano que o inimigo tem. É proporcionado até hoje na vida dos jovens e adolescentes. Então, essa era a minha vida aos 16 anos. E aos finais de semana eu já me destacava, né? Porque mesmo tendo uma vida assim, desregrada na noite, isso ao sábado, aos domingos a gente ia bater aquele futebol. O famoso futebol. E na minha pouca idade, eu já me destacava sobre os meus amigos, né? E aos 15 anos, isso mesmo depois estando aqui, a gente vai entrar nesse assunto aí, onde começou tudo aqui na URT. Aos 15 anos eu me mudei para Patos, saí de casa e comecei a uma vida assim, dentro do esporte. Com esse sonho? Com esse sonho. De ser um jogador de futebol. Isso. E a opção que você entendia era o RT. União Recreativa, União Recreativa dos Trabalhadores. O nosso famoso RT da Avenida Brasil. Isso, como a gente já disputava alguns campeonatos, né? Me lembro que o pessoal, meu pai também, ele é muito conhecido, tem um histórico muito bacana na área futebolística. Todo mundo conhece ele aqui na região. Então acho que já tem pedigree, né? Claro. E eu lembro que o Marlindo, o Capitão Mendes... Lembro dessa turma. A gente foi fazer um jogo, eles já ouviram falar do Fábio Luiz, filho do João do Peba, de Lagoa Formosa, esse menino é promissor. Fomos fazer um amistoso, um jogo, não lembro se era amistoso, em Lagoa Formosa. E nesse jogo eu me destaquei bastante. E em seguida eu aceitei o convite do Marlindo, Capitão Mendes, e já vim para Patos. Com 15 anos, morar aqui na concentração que tinha na época. Para um menino de Lagoa Formosa, 15 anos, destacando no maior clube da cidade, como que foi o seu coração nesse momento, nessa época, quando você viu essa possibilidade de realizar não só o seu sonho, mas o sonho de milhares de jovens, né, Fabinho, que hoje é influenciado pelo futebol? Eu encarei de uma forma assim muito rápida essa questão do profissionalismo. Por quê? Eu já vinha de um contexto de apanhar café, arrancar feijão, trabalho braçal. Levantando de madrugada. Muito, muito pesado, né? E quando eu cheguei aqui em Patos e vi essa possibilidade de me dar bem no futebol, eu não queria voltar para aquela vida, né? Ganhar dinheiro e fazer o que eu gosto, jogar futebol. Então aquilo ali foi um prato cheio. E desde muito cedo eu entendi o que eu queria, né? Eu, mesmo assim, vacilando nessa área, assim, para você ter uma ideia, muitos não sabem, talvez aí. Vai saber agora. Vai saber agora. Eu cheguei aqui na URT e num curto espaço de tempo me envolvi muito com jogadores que já do elenco profissional, mais velhos. E aí aqui o pessoal vigiava esses jogadores. O que a gente fazia? A gente levava esses jogadores lá para Lagoa Formosa. E aí lá, meu filho... À noite era uma criança. E depois isso veio acarretar num desligamento do clube, a hora que eles descobriram isso, porque não estava fazendo bem só para mim, mas também prejudicando, inclusive, o elenco, né? E foi esse o meu início. Mas acerca de treinamento eu sabia que eu tinha que fazer, tinha que fazer o melhor.
era o primeiro a chegar, o último a sair. Com 16 anos, então, você já treinava com os profissionais da URT? Com 16 anos, o pessoal vai lembrar aí de um treinador que passou por aqui, o Estevão Soares. Ele montou um elenco muito forte, um time muito bom. E ele já chegou sabendo, né, do meu contexto, e até o pessoal da diretoria já havia comentado, esse menino é um menino promissor, tem tudo para ser jogador, mas ele tem algumas dificuldades aí, leva os jogadores e tal. E aí tivemos uma conversa. E isso eu acho que em 97, ano de 97, final de 96, 97. E eu entendi o recado, ele sentou comigo e falou que com ele eu não jogava, e eu tinha um cabelo grande, e ele se identificou comigo, né? Bateu um papo comigo ali de canto e me encorajou a me dedicar nos treinos, que diante das informações que ele havia recebido a meu respeito, possivelmente eu não daria certo se eu continuasse naquele caminho. E eu entendi o recado e foi de grande ajuda, né? A partir daquele momento eu me dediquei ao esporte e a ser um profissional dedicado. Com 16 anos já estava no elenco profissional e já estava fazendo, assim, posso te dizer até que titular. Algumas partidas, alguns amistosos, até vir o meu primeiro milagre. Nós vamos entrar nele. Então esse treinador, Estevão Soares, ele fez o papel de um pai, né, Fabinho? Orientando você, um jovem que não conhecia nada da vida ainda. Sim. Ele já é um homem rodado, vivido. Ele fez um papel de um pai. Louvado seja Deus pela vida desse homem. Com certeza. E muito importante destacar aqui o que você entendeu a mensagem. É o que eu tenho dito sempre na igreja. Não adianta só a gente trazer uma mensagem poderosa se não há a prática dela. Uhum. Ontem mesmo eu estive falando sobre isso, né? Então você entendeu a mensagem, alinhou com aquela mensagem e já foi subindo, profissionalizando. E o seu currículo me mostra que foi nessa época que você teve o privilégio de participar de uma reunião, creio eu, dos atletas de Cristo, que eu acredito que ainda existe no Brasil. Com certeza. Que, por sinal, faz um excelente trabalho. Uhum. Inclusive, se esse podcast chegar a algum atleta de Cristo, eu faço questão de já deixar aberto o convite para eles, para que venham aqui também para nós trocarmos uma ideia. Conta para mim como que foi o jovem, né, 16 anos, com desejo, sonho, ouviu uma palavra de sabedoria de um treinador e participou de uma reunião. Como que foi esse dia na sua vida? Apesar de já ter ouvido falar da palavra de Deus, existia um grupo aqui de Patos de Minas, Edgar, Pinheiro, já fazia esse trabalho em Lagoa Formosa, de evangelização. Minha mãe veio a crer no Senhor, alguns conhecidos lá, nessa época. Mas eu não dava muita ideia e crédito, não. E a partir dessa conversa com esse treinador, e depois, mais tarde, ele vai ser uma ponte, uma porta que vai ser aberta para a minha ida a São Paulo, né? A gente vai abordar o assunto. Foi através também do Estevão, desse contato. Era muito comum os meninos reunirem durante as noites para fazer leitura bíblica, porque todo mundo fica distante dos seus familiares e é um meio muito carente, né? E aí eles se reuniam no quarto ou na arquibancada, que foi a nossa experiência, para falar de Jesus, trazer uma palavra, fazer uma oração, estar junto. E eu te confesso que essa minha conversão ela é muito marcante para mim, porque eu comecei a me relacionar com esses meninos e eles me fizeram esse convite. A gente vai fazer uma reunião dos atletas de Cristo, depois você passa aí e tal. Não, beleza. Aí sempre a gente dava um jeito de dar uma escapada. Mas uma noite foi muito marcante, porque eu estava passando na porta e todo mundo ali reunido. Eles falaram, a gente está reunido aqui e tal, passa aí para você tá com a gente. Aí eu fiquei meio que sem graça. Entrou. E entrei. Meio que sem saber o que fazer, sentei ali nas camas com eles ali, uma reunião muito simples.
Mas essa noite é uma noite inesquecível, né? Eles falaram de Jesus, falaram de algumas coisas, e quando me abordaram se eu queria receber a Jesus no coração, eu fiquei muito resistente, né? O que é isso? Né? O que é isso? E como eram pessoas que a gente estava acabando de se conhecer, para não deixar eles sem graça, eu falei que queria, né? Mas no meu coração eu não queria. E é interessante que Deus ele ouviu a minha oração, mesmo sem querer. E quando eles fizeram ali o apelo, eu recebi a Jesus no coração. Não sei se você lembra, eu também não sei como que hoje está lá na URT, mas atrás do alojamento, você passava atrás da arquibancada. Sim. E por volta das 9 horas, 9 e pouquinho, a gente fazia um lanche. Eu dava a volta lá na cantina. Sei. E eu lembro que essa noite foi uma noite muito marcante, porque era muito escura. E sempre a gente ia acompanhado de alguém, né, que estava se locomovendo para a cantina para fazer a sua refeição. E eu lembro que naquele dia eu acabei de fazer aquela oração e saí do quarto. E fui passando ali, mais ou menos no rumo onde ficam os radialistas lá em cima, das cabines de rádio. E eu empaquei. Eu parei e olhei para o céu. Que céu mais lindo, que céu mais estrelado. E eu não sabia o que estava acontecendo. A minha vontade era de gritar. Minha vontade era de dizer glória a Deus. Mas não sabia o que estava acontecendo. E eu voltei correndo pro quarto, né? E falei, tá acontecendo alguma coisa comigo. Eu não sei explicar, é uma alegria. Porque até então, a alegria que eu pensava ter era baseada nas bebidas, nas noites, né? Mas aquela alegria, ela me inundou de uma forma que não tinha explicação. Eu falei, não, o que aconteceu é porque Jesus ouviu a sua oração. Ele veio habitar no seu coração. Glória a Deus. E a partir daquele momento, tudo mudou. E as coisas para mim acontecem muito rápido. Sou muito intenso naquilo que faço e acho que... meu pai também é músico, eu venho de família de músico. E eu tinha muita vontade de tocar violão, né? E eu lembro que naquelas noites frias, da arquibancada ali da URT, onde a gente começou a reunir um grupo maior, o Senhor me deu a graça de aprender a tocar violão em uma semana. Uma semana? Uma semana. Eu comecei a ouvir os meninos tocar os corinhos que a gente falava, né? Sim. Aqueles louvores antigos. E em uma semana o Senhor me deu a graça de aprender a tocar violão. Aprendeu com ele. Aprendi com... sim. Vi os meninos ali. Então são muitas coisas que aconteceu nesse período. E de forma que marcou a minha vida, porque eu nem sabia o que estava prestes a acontecer, mas teve uma coisa muito importante também. Nesse período de treinamento que a gente, naquela época, nós fomos fazer um amistoso em Paracatu, em preparação. E eu lembro que eu entrei no jogo e quando eu apoiei a perna, o jogador da outra equipe entrou muito forte, né? E eu com a perna apoiada, ele bateu muito forte no meu joelho e na época os médicos que viram falaram, infelizmente o menino acabou. Com pouca idade, não vejo perspectiva, porque ficou balançando a minha perna, o joelho deslocado. E aí alguns falavam, né? E eu com 16 anos, pensei, nossa, mas agora estou começando já dessa forma, né? E impressionante, nós fomos para a arquibancada e começamos a clamar a Jesus, clamar por socorro, para que Deus intervisse naquela situação, né? Logo na sua conversão. Logo na minha conversão. De forma que nem cirurgia eu precisei passar. É uma das coisas, Fabinho, que eu fico muito feliz porque eu tenho dito sempre aqui na igreja, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem pessoas que às vezes ainda não o conhecem, pergunta se ele continua fazendo milagres. Aquilo que ele fez no passado, ele faz no presente e continuará fazendo no futuro. Então nós entendemos que logo após a sua conversão,
veio uma experiência com o céu, veio aprendizado do violão e já um milagre na sua vida. Então, nós podemos dizer que você está aí numa caminhada com Cristo há muitos anos e vivenciou muitos milagres. E logo após a URT, o profissional, é que eu quero agora explorar bastante, onde Deus foi te colocando em um nível profissional e em também um nível espiritual. Conta o seu currículo pra gente. Então, é interessante porque como que muitas vezes o passado ele tenta nos acompanhar e nós temos que fazer um rompimento. Isso fica a dica aqui, você já tem falado disso, acerca do testemunho. O testemunho que muitas pessoas tinham a meu respeito era daquele Fábio, né, que levava os jogadores. E nesse processo de conversão, alguns diretores não sabiam desse processo. E eu sabia que no meu interior tinha mudado e eu queria andar em novidade de vida. E num dado momento, alguns diretores entenderam que era melhor me desligar da equipe, do profissional, e assim o fizeram. Só porque nessa época o Estevão já tinha sido liberado, o Guarani tinha levado ele. Guarani de Campinas? De Campinas. Ele nem chegou a iniciar o Campeonato Mineiro. Que o Guarani fez uma proposta para ele, aí ele enviou um outro treinador, já tinha falado a meu respeito, eu já estava em andamento, porém, e ele fez de tudo quando ele foi para Campinas para me levar junto, né? Eu era muito novo e ele estava assumindo as categorias de base, mas não foi possível. Aí, sem mais sem menos, eles me desligaram do clube e aí a gente fez o contato. Ele me colocou em contato com o empresário e falou assim, não vamos levar ele para Campinas não. Diante do que você está falando, tenho um bom acesso na Portuguesa. Portuguesa de São Paulo. De São Paulo. Portuguesa de Desporto. Então estava entre Portuguesa de Desporto e Portuguesa Santista. Santista. Eu fiquei na de Desporto, São Paulo. Então existia a possibilidade de ir ou para Portuguesa ou para o Palmeiras, né? E a Portuguesa naquela época estava vivendo um momento muito interessante, né? Em 96 tinha acabado de perder aquele brasileiro, não sei se você se recorda. Estava num momento muito bom e as categorias de base em ascensão. E aí nós optamos em ir para a Portuguesa e começa a minha vida. Estou vendo aqui que em 97, né? Isso. 97 você foi para a Portuguesa e viveu algumas experiências na área de evangelismo e teve muita experiência também dentro do clube, né? Como que foi a receptividade da Portuguesa com esse jovem jogador de Minas Gerais? E é um choque, né? Totalmente. Porque a gente, naquela época, a gente está falando de quantos anos atrás? 28 anos atrás. A gente sai da Lagoa Formosa, já tinha aquelas questões, a gente conhecia São Paulo só na televisão e perigo e o jornalismo era muito forte nesse sentido. Eu falei, nossa, ir para São Paulo agora, como que vai ser essa situação? Preocupação da minha mãe, mas agora que ele criou no Senhor, como que vai ser? Quando ele vai chegar lá, será que vai permanecer no Senhor? E essa era uma preocupação da minha mãe. E graças a Deus eu cheguei assim, muito convicto do que eu tinha no coração. E Deus sempre cuida, né? Sempre vai colocar ao nosso lado pessoas que vão cuidar da gente. E eu me ambientei muito rápido. Lembro que... Cadê a camisa? Pega a camisa. Quero te mostrar aqui, porque esse agasalho aqui foi um dos primeiros que eu ganhei. Pega pra nós aí, Vinícius. Isso. Tá todo surrado, mas... Mas tá à prova, né, Fabinho? E normalmente as pessoas ficavam lá 3 semanas, 1 mês para fazer o processo de experiência, né? E aí eu lembro desse agasalho aqui. Olha aí. Essa aqui é a calça. Tá aí, ó. Portuguesa. E aí, Léo, com 1 semana que eu estava lá, o primeiro treino que eu fiz, já fiz de cara 3 gols no treino e
3 gols. No primeiro. No primeiro Pega treino. a camisa aí, moça. E aí fui muito bem no treino. Só sei, resumindo a história, com uma semana eles já me enviaram E de camisa volta. que já Essa aqui foi a primeira camisa. pegou suor, hein? Essa aqui foi, na verdade, minha primeira camisa. Virei o número, 17. Eita. Participei da primeira Taça São Paulo lá. Primeiro gol, primeira camisa. Então são os objetos que eu guardei de lembrança. Mas esse agasalho me chama muita atenção porque, assim, hoje parece assim, modernizou tudo, Você era né? atacante, meio campo, Fábio? Atacante. Camisa 9. E eu lembro que com uma semana eles mandaram de volta já com os documentos para meus pais assinar. E foi muito rápido. E aí você quer chegar na cidade, né? O menino saiu de Lagoa Formosa. Aí você chega ali com agasalho, tudo arrumadinho, bolsa. Aquele negócio de jovem, né? E foi muito bom, porque assim, apresentar Lagoa Formosa, o menino que saiu ali de vida simples, do interior, todo mundo já conhecia. E estando na URT, eu fazia parte do elenco profissional, mas eu não fui profissionalizado. Certo. Aí depois que eu cheguei na Portuguesa, com 4 meses, eu fiz meu primeiro contrato profissional. E ali na Portuguesa, você estava com o coração totalmente cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. Teve oportunidade de evangelismo naquele lugar, tinha mais jogadores crentes também. Exatamente. E o movimento dos Atletas de Cristo era muito forte em São Paulo. E quem que fazia esse ajeitamento ali? Porque vinha um ônibus, passava no Corinthians, passava no estádio do Canindé e pegava a gente ia, todo mundo, aquela galera Atleta de Cristo, para essa finalidade não tinha problema, né? E a gente ia para o centro de São Paulo, ali a gente reunia com Euler, com Silas, isso, Baltazar, a galera mais antiga, Alex Dias Ribeiro, que presidia, ele é piloto, né? Foi piloto. Então é uma reunião onde tinha muitos profissionais, Evaí fazia muita palestra, Palmeiras. Homem de Deus, né, Fabio? Nessa época ele era da Portuguesa, né? Sim. E aí, para nós que estávamos chegando, era muito importante estar em conexão com aqueles caras ali que já nome, né? Nome. Você costumava ver os caras só na televisão e a gente estava começando a carreira, estar em contato com eles para nós era um motivo assim, de estímulo. Um mundo totalmente diferente. E diante disso, muitas pessoas vinham de fora e sem perspectiva assim, de longe de família, a carência muito grande, a gente começava esse processo de evangelização. Aí nas concentrações, a gente pegava esses meninos, falava do amor de Jesus, levavam eles para essas reuniões de Atleta de Cristo. É muito importante ressaltar aqui, Fabinho, como é totalmente fundamental um trabalho de evangelismo dentro de um clube de futebol, seja ele da Série A, Série Sim. B, Série C, D, independente da categoria, porque muitos estão ali, talvez não teve uma estrutura cristã, ou não teve uma estrutura espiritual na família, como você estava aqui na Lagoa Formosa, uma pequena cidade de um povo totalmente hospitaleiro, você chegou ali já com uma estrutura espiritual. Então, quando nós entendemos isso, e o clube permite falar de Jesus para os jogadores, até o desempenho se torna melhor. É o papel que você fazia dentro da Portuguesa. Você entrou num ponto aí muito importante, porque a hora que você olha o contexto dos portugueses, eles são muito devotos. Então, em Portugal tem a questão de Fátima, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer uma turnê lá. E esse foi você também já foi em Portugal? Já. E esse foi um grande problema que eu arrumei dentro do clube. E eles me suportavam por causa do meu futebol. Eu era muito intenso. E como eles, a parte de diretores, eram resistentes a alguns movimentos. A fé cristã. Isso, a fé cristã naquela época trazia muito mais. Algumas dificuldades nesse sentido. Mas ainda assim, eu fazia meus movimentos
e levava a galera. O meu amor por Jesus naquele tempo era muito forte. E a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, você vai ver o porquê que nós abrimos mão. E aqui eu estou vendo, né, sua carreira. Em 99, você foi vendido da Portuguesa para o Juventus de Santa Catarina. Sim. E como foi a experiência no Juventus? A minha experiência no Juventus um pouco foi traumática, porque assim, na Portuguesa você tem tudo, né? Patrocinadores, participei, por exemplo, de comercial, televisão. Olha. Tudo chegou muito rápido na minha mão. Depois que eu profissionalizei, as experiências que eu tive foi muito forte, muito marcante. A gente eu esqueci de falar um ponto. Por exemplo, nós participamos em 98 de um torneio na França. Em 98 foi ano da Copa do Mundo, então nós tivemos com a seleção brasileira ali. E para mim foi uma experiência muito marcante, porque dos nascidos de 78, a possibilidade minha era inexistente. Tinha outros jogadores de outras posições que estavam à frente para fazer essa viagem. E podia 3 jogadores nascidos no ano de 78. E eu sabia daquela dificuldade. Esses jogadores já tinham sido escolhidos, 3 jogadores. E eu batalhei em fé. Senhor, queria tanto ir nesse torneio. Era uma oportunidade, né? Pegar o Asa Doura pela primeira vez, o avião, né? E muitas coisas poderiam acontecer ali. E faltando 2 dias, a gente sentou numa reunião para fazer o treino. E na época o meu treinador, chamado Badeco, falou assim: teve uma alteração aqui. Eu nunca imaginava que ele ia falar, né? Esse jogador aqui vai ficar e o Fábio está entrando. Então essa experiência para mim foi muito marcante, porque eu abracei essa oportunidade pela fé. E viajei com o grupo. Foi uma experiência muito interessante, fora do país. Tive a oportunidade de estar com os jogadores da seleção, acompanhando os treinos, saindo em entrevista com jogadores da seleção. Uma seleção maravilhosa. Isso, na época sim. E a gente que estava no dia a dia ali da Portuguesa, era um clube grande, né? E para você ter uma ideia, até uma atadura no pé tinha os massagistas para enrolar. Você olhava no seu armário ali, 4, 5 pares de chuteira. Hotel era os melhores, concentração, comida dos melhores restaurantes. Devido aos comerciais começando a aparecer na mídia, algumas coisas foram acontecendo e vai seduzindo o jovem. E nesse ponto eu queria dar uma ênfase. Por favor, se quiser olhar para essa câmera aí, ela é toda sua. Porque é muito fácil de se perder, né? E a gente vê hoje... Só um minuto, Fabinho. De Lagoa para Patos já foi um grande passo. De Patos para São Paulo nem se fala. Sim. De São Paulo você teve em Portugal muito mais poder ainda. Uhum. E de São Paulo para a França, junto com a seleção brasileira, se não tiver uma estrutura emocional, sim, espiritual, agora onde eu quero que você continue. E as coisas foram acontecendo muito rápida. Os bichos, a premiação, recompensa, né? Recompensa. Já ganhava um troquinho. E isso começou a subir na cabeça, né? E foi um período que eu dei um vacilo na fé. Comecei a dar importância para as coisas. Status. Começou a aparecer mulheres. A gente pensar que já era alguma coisa, né? Então o jovem, na época estava aí 18 anos, mais ou menos, essas coisas começaram a ganhar espaço no meu coração. Acredito até que teve uma cooperação para a minha saída da Portuguesa, nesse sentido, né? E é muito comum as pessoas se perderem nisso, né? O diabo, ele não brinca de ser diabo. Nunca brincou.
Ele está aí fazendo trabalho até hoje. A missão dele é roubar, matar e destruir. E ainda hoje, a Bíblia nos diz que quem pensa está de pé. Cuide para que não caia. Nós devemos ter uma vida hoje reta, com busca, com consagração, com santidade, para que não venha dar brecha para o inimigo entrar. Eu acredito que naquela oportunidade dei brecha e colhi resultados devido a essa brecha que eu dei, de falta de vigiar, né? E foi um período assim difícil naquele momento, de escassez, onde as coisas começaram a declinar até a minha saída, né? Pois é, nesse tempo aí, Fabinho, você deixou de lado a sua vida espiritual, aquele Jesus que queimava dentro de você, já não queimava mais? O que foi? Isso, já não queimava mais, e é interessante, porque foi um período que um abismo chama outro abismo. Exatamente. Você começa com coisas lícitas, e aí você pensa que não vai chegar no fundo do poço, que a hora que você vê, um grande engano, você já está assentando na roda dos escarnecedores, você já está fazendo parte, você já está fazendo movimento. E é muito interessante dizer, porque assim, todo mundo na cidade me viu na televisão, e foi um período depois que eu voltei para a cidade, as coisas estouraram, né? E mesmo tendo um contrato, eles preferiram me manter pagando, não de imediato não quiseram me mandar embora. A gente estava num processo de negociação com clubes em Portugal e me mandaram embora. Isso pela portuguesa? Pela portuguesa. Aí eu fiquei aqui mais de 6 meses em Lagoa Formosa. Mais de 6 meses. Eu ia lá só receber nesse período. Só porque eu me aproximei de algumas coisas muito ruins. Me envolvi com coisas muito ruins. E como eu te disse, né? As coisas parecem muito rápido. Comecei a gravar. Teve um período que eu me recordo que já estava assim, de carnaval, né? Eu gravei uma música no carnaval. Tinha um bloco muito forte lá, em termos financeiros. Lá onde? Aqui em Lagoa Formosa. Okay. E aí, meu querido, gravei e todo mundo queria estar perto, tudo em sua volta. Eu recebendo do clube, tinha um dinheiro e bancava muita coisa também. E o que aconteceu? Nesse ponto foi muito interessante, porque na última noite de carnaval, eu fui para fazer a apresentação do bloco, e essa noite também foi muito marcante na minha vida, porque assim, eu estava ali com o pessoal, com namorada, e o pessoal fez a apresentação do bloco nosso, e o bloco opositor veio fantasiado de Cupido. E tinha um cara lá, ele estava aleatório, fantasiado de Lúcifer. E a hora que esse bloco foi apresentar, eles vieram, aquele grupo de Cupido, de anjo, né? Carregando esse cara fantasiado de Lúcifer. E aí a hora que ele começou a aparecer lá na frente e entrar no salão e vindo, aí veio aquela tristeza no meu coração tão profunda, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? O que está acontecendo comigo? Sabe, quando Deus te mostra assim, aqui não te pertence. Eu olhei para a pessoa que estava do meu lado e falei assim, ó, é a última vez que você está me vendo aqui. Nunca mais você vai me ver. E baixou o semblante para mim, eu arrepio até hoje, porque assim, eu me arrependi daquilo que eu estava vivendo, daquelas práticas que eu estava naquele momento desaprovadas por Deus. E acredito que naquele dia eu fiz esse alinhamento com o Senhor, né? Saí dali muito triste, ninguém não entendeu nada, o pessoal procurando no outro dia. Eu falei, não, essa vida não me pertence, as pessoas de influência, não, mas você gravou, tem que... Era na terceira noite, eu falei, quarta era a terceira noite, ainda tem mais uma noite. Eu falei, não quero saber mais disso, esse mundo não me pertence, não quero mais esse mundo. Larguei tudo naquele dia.
E o Senhor, Ele me honrou nessa decisão. Graças a Deus, a partir daquela decisão, e nesse ponto eu gostaria assim de deixar um recado, né? Porque tem coisas que seduzem e as pessoas que às vezes estão caminhando com o Senhor, vai protelando. Como eu disse, graças a Deus eu tomei essa decisão, mas tem muitas pessoas que querem prosseguir nesse caminho, e eu quero dizer que pecado faz separação entre o homem e Deus. E se você que está ouvindo, né, esse podcast, se de alguma forma tem falado ao seu coração, você precisa fazer esse alinhamento com o Senhor, não deixe para amanhã. Faça esse alinhamento hoje, porque Deus é um Deus de propósito, um Deus de aliança, e Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. A partir do momento que eu alinhei naquela oportunidade meu coração com o Senhor, a minha vida novamente teve um sentido, teve uma transformação, muitas pessoas vieram a conhecer a Cristo. Então você pode ser também um agente abençoador, seja aí na sua cidade, seja aí na sua família, seja no convívio com seus amigos. Então nós podemos dizer que do ápice ao declínio, né? Ao fundo de um poço. Eu estou lendo aqui que em 2000 você retorna para Lagoa Formosa e em 2001 você rejeitou 3 propostas, né? E de imediato abandonou sua carreira de futebol, jovem ainda, né? Para servir o Senhor. Sim. Esse foi o motivo do abandono da sua carreira. Que propostas foram essas, Fabinho? A gente, depois que eu fiz esse alinhamento com o Senhor, né? Essa entrega, mais uma vez o Senhor, Ele conquistou meu coração de uma forma tão intensa que nós começamos a pregar o Evangelho. Só servia falar de Jesus para as pessoas. E em Lagoa Formosa, antigamente, não sei como que é hoje, né? Tinha uma festa muito famosa, chamada Festa da Piedade lá, a Festa de Setembro. De feijão? Não, depois. Era uma outra, em setembro. E onde o pessoal da Igreja Católica faz essa festa e tinha umas barracas. E era multidão de gente que ia daqui de Patos, da região, era muito forte. E eu lembro que nesse período a gente fez um trabalho muito forte em Lagoa Formosa de evangelização, de arrumar caixa de som, equipamento de som e falar do Senhor ali a todos os pulmões. A gente tinha uma energia muito forte. E eu acredito que aquilo fortalece, né? Fortaleceu a minha fé. E a gente estava vivendo um momento de expansão nessa questão do evangelismo. E é uma prática que nós não podemos perder. Vai trazer vida para as pessoas e nós somos ativados. Nós precisamos pregar o Evangelho. E para nós, naquele momento ali, estava muito forte a evangelização. E os irmãos de Lagoa Formosa precisavam de alguém para estar à frente com os irmãos lá, né? E eu mesmo com pouca idade, eu recebi como muito claro, né, da parte de Deus que eu poderia desistir da minha carreira, mas não foi fácil, porque mesmo estando nesse período em Lagoa Formosa, eu treinava, fazia academia, corria meus quilômetros ali na expectativa de aparecer um clube. E até que isso acontecesse, a gente fazia esse trabalho de evangelização, de comunhão, esse tempo de mesa foi muito forte nesse período. E eu lembro, esse dia foi muito marcante porque eu falei para minha mãe, hoje eu decidi, eu vou abandonar minha carreira. Eu já tinha passado, depois da Portuguesa, eu tinha ido para Santa Catarina, você até perguntou, não respondi. Fiquei 1 ano e meio, foi um choque, porque você sai de um grande clube, você vai para um time pequeno e lá joguei 1 ano e meio, eles não pagaram, foi um negócio muito complicado. E aí nessa vinda para Lagoa, a gente começou a fazer essa evangelização e eu fui capturado pelo Senhor. E aí, meu amigo, eu falei para minha mãe, eu decidi, não vou mais jogar. Ela falou, filho, mas você vai mesmo desistir do seu sonho? Eu falei, mãe, eu vou deixar. O que eu estou vivendo com Deus tem sido muito, muito intenso, muito bom. E aí, aquela conversa foi pela manhã. Quando à noite eu fui tomar banho,
o meu antigo treinador da Portuguesa me liga com 3 propostas. Uma para a China, uma para Dinamarca e para a Suécia. Meu Deus. Para pegar avião e já apresentar com salário estabelecido. Financeiramente, eu poderia ter mudado de patamar naquela época. Totalmente. Né? E o chuveiro ligado, eu falei, mãe, fala com ele que eu ligo da hora que sair do banho. Me deu um desespero dentro desse chuveiro, de grito. E eu não entendi, eu falei, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Logo hoje, eu estou esperando há 6 meses treinando, e quando eu falo que vou ficar contigo, vem essa proposta, né? E eu saí dali assim, muito atordoado, liguei para 3 irmãos diferentes para receber uma palavra, né? E a palavra impressionante desses irmãos é que foi a mesma coisa que um falou. Vai. Não falar nem que vai e nem que não vai. Que a decisão era minha. E hoje eu entendo que para não pesar sobre eles uma responsabilidade nem de ir nem de ficar, né? Então foram irmãos sábios que me aconselharam que eu tinha que esperar em Deus, buscar em Deus. E eu lembro que no meu coração o Senhor falou claro como essa luz: se você cuidar dos meus interesses, eu cuidarei dos seus. Glória a Deus. E não vai faltar para você trabalho, nem família e nem cuidado. Ebenezer. Até aqui tens ajudado, Senhor. Amém. Então essas 3 propostas. Eu liguei para ele, agradeci e estava abrindo mão ali do meu sonho. E tudo que eu sabia era jogar futebol, né? Ali eu já estava aproximadamente com 20 para 21 anos. Eu creio que essa foi a segunda maior decisão da sua vida. A primeira foi se entregar ao Senhor. E a segunda foi abrir mão de toda a sua carreira pelo Senhor. E com certeza você nunca arrependeu disso. Nunca. Hoje, a hora que eu olho para trás, apesar de ter sido uma decisão difícil, foi a decisão mais acertada que eu tomei. E é importante dizer, meu querido, porque algo que o Senhor tem falado no meu coração nesse tempo, né? Sobre o que a gente está ofertando. A gente não pode ofertar algo que não nos custe nada. Exatamente. Então, naquele momento, eu estava colocando no altar do Senhor a minha vida, né? O meu sonho. Quem que não quer ser jogador de futebol? Tantos pais hoje aí investem nos meninos. E eu tinha uma carreira promissora, né? Eu falo isso sem falsa modéstia, diante daquilo que foi construído, né? Dos 15 até os 21 anos, você sabe o potencial que você tem. Então, eu, na minha consciência, eu sei que eu poderia chegar mais longe. Mas é algo assim que tem pesado no meu coração nesse tempo, sobre não oferecer algo que não nos custe nada. Fica a dica também para você que está ouvindo esse podcast, né? Colocar diante do Senhor algo que te custe. Se você quer avançar nas coisas espirituais, você vai ter que colocar no altar do Senhor coisas que te custe, né? Para mim custou muito, mas te falo com toda segurança, foi o período que eu mais cresci no Evangelho, foi o período que eu mais dei fruto em termos de ganhar almas para o Senhor. Foi um período muito importante. Até quando a gente fala, você me fez o convite, né, falar desse podcast, desse assunto, depois de 10 anos, né? Hoje os jogadores são todos diferentes, as coisas mudaram, né? Fez muito sentido naquele momento, porque eu estava no meio de jogadores que eram da atualidade. Então, quando eu abri mão da minha carreira, então foi um impacto na cidade, para as pessoas. Nossa, mas vai largar seu sonho por causa de religião, por causa de Deus, por causa de Jesus. Todo mundo querendo ser jogador. E graças a Deus, a hora que eu olho para trás, que decisão mais acertada, decisão mais feliz, a paz que eu tenho hoje. Eu poderia ter seguido a carreira na expectativa de servir a Jesus, e poderia ter dado certo também, mas poderia ter dado errado.
Poderia estar com a conta cheia. Com certeza daria errado. Poderia estar com a minha conta cheia, né? Mas poderia estar a passos largos para o inferno. Então, a hora que eu olho o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez e está fazendo na minha família, me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhas maravilhosas, me deu irmãos maravilhosos. Então só tenho a agradecer a Deus. Como se diz, Jesus ele disse em Marcos capítulo 16, acho que é isso mesmo: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O seu discernimento foi fantástico. Fabinho, nós estamos partindo para o fim do podcast, o tempo voa aqui. Mas quem é o Fábio Luiz de hoje? Nós conhecemos o passado, eu conheço você no presente, mas tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que gostaria de saber como está o Fábio hoje. Conta para nós, quem que é o Fábio de hoje? O Fábio de hoje é um Fábio apaixonado por Jesus Cristo, que dedica a sua vida a Jesus Cristo. Estou vivendo um novo tempo na minha vida espiritual. Como eu te disse, a gente não pode oferecer algo que não nos custe nada, e nesse tempo o Senhor ele tem me requerido posicionamento, né? Eu quero avançar mais em Deus, quero avançar mais em Jesus. E essa história, se de repente trouxe vida para você, mas ela ficou no passado. Eu preciso contar uma nova história. Eu tenho que ter um novo tempo. Eu tenho que ter uma nova história para contar. Ficou no passado, valeu a pena para quem ouviu lá no passado. A minha preocupação hoje é o que eu vou ter para contar amanhã, né? E isso tem pesado muito forte no meu coração. Quero avançar em Deus, quero avançar em Jesus, nessa busca de dons, nessa busca do batismo com o Espírito Santo. Estou com muita fome, com muita sede de Deus. Quero viver esse tempo na minha casa, quero viver esse tempo na igreja, quero ser frutífero. Estou com o coração muito aberto, muito intenso, com grande expectativa, com grande sonho de avançar nas coisas espirituais. Para mim hoje tudo tem sentido, meu querido. Só se fizer parte do reino. Hoje nós temos uma empresa aqui em Patos, né? O Recanto Marieta, que é conhecido na cidade. Graças a Deus o Senhor tem nos honrado. Um dos lugares mais lindos de Patos de Minas. Tem nos honrado com um lugar belíssimo, lindo. A cada manhã que eu amanheço ali, a cada entardecer, eu olho para tudo que está sendo construído ali e vejo a bondade de Deus. Mas tudo perde sentido se não for para glorificar e honrar ao nosso Senhor. E o Recanto Marieta, eu quero explorar um pouco isso aqui. É um local onde pode ser feito, né? Casamento, festa de aniversários, reuniões empresariais. E hoje o Recanto Marieta, além de ser um local muito lindo e regado da presença de Deus, eu sou testemunha vivo disso, que eu vou ali. A igreja também participa de algumas coisas ali. É um local também onde vocês já têm o buffet de vocês, né, Fabinho? Hoje vocês têm o local para alugar e também tem um buffet para servir e que, por sinal, um excelente buffet. Fala sobre isso, vamos aqui destacar, né, porque a honra é de Deus, Ele te colocou Sim. nesse lugar de privilégio. Começamos despretensiosamente ali, né, fazendo jardins, abrindo espaço para as pessoas conhecerem, fazer piqueniques. E Deus foi nos dando um novo norte, uma nova dinâmica, uma nova direção. Começamos a abrir para a igreja de Deus, né? Vários irmãos de vários lugares têm utilizado o espaço para fazer trabalho com jovens e adolescentes, né? E quero aqui, nesse podcast, deixar aberto, se você reúne em algum lugar e quer glorificar a Deus ali, esse lugar é para isso mesmo, é consagrado para isso mesmo. Os jovens e adolescentes, eles têm poucas alternativas, né? E a luta por esses corações, ela é desproporcional aquilo que o mundo tem oferecido. Então a gente está com o coração aberto para abrir o nosso espaço para a Igreja de Deus.
E o nosso espaço começou, como eu disse, despretensiosamente. Deus foi nos dando uma nova direção. Hoje nós estamos com uma estrutura que acabamos de finalizar, nova, com banheiros, instalações, aumentamos o salão, a parte de cerimônia totalmente nova, as plantas tudo muito bonito, né? Buffet, também temos parte de decoração. Entre em contato aí, você que está vendo aí, precisar de fazer um casamento bonito, num lugar cheio de Deus, como o irmão Lélio disse, nós estamos aí para estar oferecendo esse espaço. Que história linda, Fabinho, fico muito feliz e quero aqui, antes de encerrar, mandar um grande abraço para a Lu, para a Tirza, para a Thaís e para a Marieta. Deus abençoe vocês, amo muito vocês, é um prazer fazer parte da família de vocês e estar aqui entrevistando esse homem de Deus, que eu tenho um grande carinho, uma grande estima por você, e saiba que muitos outros podcasts nós iremos fazer aqui, falar do amor de Deus, da bondade de Deus, dos milagres que você já viveu e ainda vai viver, e você falou muito bem, novas histórias para contar. Eu creio que você está vivendo hoje um novo tempo para a glória de Deus, e eu quero em outras oportunidades entrevistar você. É um prazer ter você aqui. Eu que te agradeço a oportunidade de falar um pouco do passado, né? Te confesso que essa noite... Passado, presente e futuro. Te confesso que essa noite eu perdi o sono, como se eu estivesse vivendo em uma concentração, que há muito tempo eu não fazia essa retrospectiva, né? De detalhes. É claro que aqui a gente falou resumidamente a história, né? Não entramos na parte de que fui para o sul, mas assim, a história é muito longa. Mas viver isso e orar diante disso, porque o meu desejo era que as pessoas que vissem, né, de alguma forma elas fossem impactadas, de alguma forma fosse gerado fome e sede por Jesus. Porque aqueles que abrem mão dos seus projetos, e acredito que esse é o tempo que nós estamos vivendo, que nós vamos ter que colocar o nosso projeto individual de lado e buscar alinhar o nosso coração com o Senhor, para nós experimentarmos desse avivamento que Deus tem para a igreja. Eu creio que estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, e Deus tem feito essa chamada. Então quero te encorajar, você que tem projetos, tem propósitos, coloque diante do Senhor. Assim como Deus mudou a minha história, tenho certeza que Ele quer mudar a sua para a glória dEle mesmo, encher da sua glória. E fico muito feliz de falar um pouco da minha história aqui. Se você foi impactado, se você foi de alguma forma tocado, quero te desejar sorte aí e se lançar aos pés do Senhor. Com certeza. Fabinho, nós vamos encerrar agora com a sua oração. Amém. Você vai estar orando e abençoando a minha vida. Amém. E todos aqueles que vão assistir esse podcast. Amém. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, te damos graças por essa grande oportunidade que temos de servir ao Senhor, o único Deus verdadeiro, aquele que por nós enviou Jesus Cristo para pagar um alto preço. E queremos aqui nessa oportunidade dizer que o sacrifício de Jesus em nosso favor, ele não foi em vão. Prova disso é que estamos aqui para testemunharmos da glória de Deus. Prova disso é que estamos aqui para encorajarmos os nossos irmãos, todas essas pessoas que estão ouvindo esse podcast. Eu quero, em nome de Jesus, como sacerdote do Senhor, eu quero abençoar cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, que sejam impactadas, que sejam encorajadas, em nome de Jesus, a colocar seus projetos individuais de lado, a conseguir colocar suas vidas nesse alinhamento de propósitos com o Senhor. Fortaleça essas pessoas, Senhor, que estão ouvindo, em nome de Jesus. Eu quero aqui, na autoridade que Jesus me deu, de abençoar essas vidas. Agradecer em especial a vida do pastor Lélio, que abriu esse espaço para nós falarmos, darmos esse testemunho. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele, derramando bênçãos espirituais, derramando mais da graça do Senhor, derramando mais do amor do Senhor, para que vidas venham ser alcançadas. Em nome de Jesus, te glorificamos, Senhor. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Encerramos aqui o 10º podcast com o entrevistado de hoje, Fábio Luiz dos Santos. Uma linda história. Esse podcast é da Igreja Fé e Milagres, situada na Rua Ouro Preto 715, no bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Deus te abençoe
e até a próxima. Oh, glória a Deus!